Isso, falta uma nota ainda, tá? E Ah, aí tá. Então não quando... vai ser aquela nota feita no que é Não, acadêmico, não. não. Aí quando eu Ah, lançar, tá. e estiver ruim ainda, vocês podem vir reclamar que a gente conversa, beleza? Então tá bom, então. Fechou. Beleza, pessoal. Então, vamos para a aula, né? A gente já conversou bastante e a hora já foi. O que acontece? Como eu não pude dar a aula anterior, né? Eu passei alguns vídeos falando sobre o Teorema de Pitágoras e coloquei o questionário. Obviamente eu vou falar de novo sobre o Teorema de Pitágoras porque ele é muito importante para a gente. Mas assim, eu vou resumir bastante aqui, né? E me restringir mais ao uso, né, do teorema e não tanto a demonstração desse teorema, tá? Que acaba, pode ser, sei lá, pode acabar sendo um pouco pesado e um pouco chato. Então, assim, pessoal, o teorema de Pitágoras ele se aplica sempre a triângulos retângulos, não se aplica a outro tipo de triângulo que não seja retângulo. Então, pessoal, se você for aplicar o teorema em outro tipo de triângulo, vai dar errado, obviamente. E aí, pessoal, né? Se você tem um triângulo retângulo, você consegue calcular algumas coisas, tá? O teorema de Pitágoras, basicamente, ele sempre vai ser demonstrado, sempre vai ser apresentado da seguinte maneira, né? A ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Geralmente a gente coloca assim, onde o a, pessoal, é sempre a hipotenusa, tá? Então, a hipotenusa, aí vem outro nome, né? Triângulo retângulo, hipotenusa, ângulo reto, são todos nomes que a gente sempre vai estar falando, né? É, que todos eles têm a sua importância. A hipotenusa, né? A importância da hipotenusa é porque ela é o maior lado do triângulo, tá, pessoal? Então, se eu estiver olhando para esse triângulo aqui em específico, né? O maior dos lados é esse 4 aqui, né? E como que eu sei disso? Não é porque eu sei a medida dele. Eu sei que o 4 é o maior dos lados porque tem um ângulo reto bem aqui, ó. E o maior dos lados sempre se opõe ao ângulo reto, tá? Está sempre oposto ao ângulo reto. Então a hipotenusa, pessoal, sempre está oposta ao ângulo reto. Então, olha só, o nosso 4 aqui é a hipotenusa, né? O nosso 4 aqui é o A. E aí vem a pergunta: quem seria B? Quem seria o C? Pessoal, tanto faz, tá? O B e o C são catetos. O que são catetos? Catetos são lados de um triângulo, né, que não são hipotenusa. Então, tudo aquilo que não é hipotenusa a gente chama de cateto, beleza? Então, né, esse lado aqui é um cateto, juntamente com esse lado é outro cateto, tá? E aí você escolhe quem é o A, quem é o B, tá? Perdão, quem é o B, quem é o C, já que o A é hipotenusa, desculpa, tá? Então você escolhe quem será o A e quem será o C. Oh, meu Deus, quem será o B e quem será o C? Tô falando A toda hora, tô ficando louco. Então eu vou escolher aqui, tá? O 2 como sendo o B e o terceiro lado aqui como sendo C. Foi uma escolha que eu fiz, tá? E aí o teorema diz o seguinte, pessoal: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, veja, a gente conseguiu, né, uma equação onde é possível, né, dessa equação a gente descobriu o valor de C. Né? Por quê? Porque é uma equação do primeiro grau, simples de ser resolvida, né? Basta a gente, né, simplificar as coisas aqui. Então veja, 4 ao quadrado, né, é 16. E 2 ao quadrado é 4. Né? E C ao quadrado é C ao quadrado mesmo. Tá? E aí, pessoal, eu vou, né, passar aqui o 4 para o outro lado da igualdade. Veja, o 4 é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então eu tenho o seguinte, olha só, 16 menos 4 igual a c quadrado. Beleza? Pessoal, 16 menos 4, né, mais conhecido como 12, tá? Então 12 igual a c ao quadrado. Olha só, 12 igual a c ao quadrado eu posso virar, né? Posso escrever c ao quadrado igual a 12, tá, pessoal? Tanto faz. 12 igual a c ao quadrado, estou lendo da direita para a esquerda ou esquerda para a direita, tanto faz, né? C ao quadrado igual a 12. E aí, gente, para eu descobrir o valor do C,
eu preciso tirar esse 2 aqui de cima, né? Eu preciso desaparecer com esse quadrado. Então, veja, né? Eu vou aplicar raiz aqui e raiz aqui. Pessoal, por que que eu posso cortar o quadrado com a raiz? Porque o C, ele é positivo, tá? Então, toma muito cuidado com esse tipo de coisa para não fazer conta errada, tá? Então, como o C é positivo, então o C aqui será igual a raiz de 12, tá bom? Raiz de 12. Ah, professor, quanto que vale a raiz de 12? Eu sei lá, né? Eu não sei. Boto na calculadora. Mas eu sei simplificar a raiz de 12, né? Eu sei que a raiz de 12, na verdade, eu sei que 12 eu posso escrever como 3 vezes 4, né? Então, 3 vezes 4, 12. E aí eu posso usar uma propriedade que é, né, raiz do produto é o produto das raízes, tá, gente? E aqui, olha só, raiz de 4, eu sei quanto que vale, né? Então, a raiz quadrada de 4 é 2. E aí, pessoal, olha só, ficaria assim, né? Raiz de 3 vezes 2. Mas para ficar mais bonito, esteticamente, eu vou escrever vou escrever 2 raiz de 3, tá? Que é a mesma coisa. Então, o nosso C vale 2 raiz de 3. Ah, professor, 2 raiz de 3, que número que é esse? Sei, calcula a raiz de 3 na calculadora, multiplica por 2 e sucesso, tá? Então, com isso, pessoal, a gente usou o Teorema de Pitágoras para encontrar o terceiro lado de um triângulo. Tudo bem? E aí, bom, essa é a letra A, né? Essa seria a nossa letra A. Deixa eu ver se eu saltei uma página aqui. Saltei. Então, eu vou resolver a letra B e vou deixar a letra C para vocês, tá? Então, olha só. A letra B, novamente, né? A gente está com um triângulo retângulo, né? Gabriele. Ué, Gabriele, o quê? Fala aí, seja mais específico. Eu não entendi a pergunta. Pode abrir o microfone. Ai, ai, vocês são demais, gente. Olha, a conta que eu fiz aqui, pessoal, foi para encontrar o valor do C, tá? Essa questão aqui da raiz que eu fiz e tal, é tudo para encontrar uma versão simplificada. Se você tivesse, por exemplo, numa prova do Enem, muito provavelmente a resposta, né, estaria assim, né? Em forma de raiz, e não um número quebrado. Por exemplo, raiz de 3 é alguma coisa do tipo 1,4, 1,42, um trem assim. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é isso. Então, assim, imagina, né? Você tem que a raiz de 3 ele é aproximadamente 1,42, né? Então, lá no Enem não vai ter uma resposta do tipo 2,84, né? Que é o dobro disso. Não vai ter. Vai ter uma opção com raiz, né? Muito provavelmente, claro. Professor, não é nem cai muito esse teorema de Pitágoras simples assim, porque esse simples eu faço até de olho fechado. Não. O negócio é quando complica, né? Não, você tem razão. O simples de jeito que não vai cair, obviamente. Provavelmente o que vai cair no Enem é uma questão contextualizada. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei uma questão com contexto aqui. Ah, por exemplo, essa questão, a gente vai fazer ela daqui a pouco. Ela é uma questão que é de Teorema de Pitágoras. E ela é uma questão que pode cair no Enem porque ela tem um contexto, tem uma história. Você tem que ler para você saber o que exatamente a questão está pedindo. A gente vai chegar nela. E provavelmente é assim que vai cair no Enem, uma questão com contexto, tá? Cara, que raiva. Porque você tem que ficar caçando o conteúdo, tipo, dentro da questão, aí você pode usar umas 30 formas diferentes, você tem que saber qual fórmula que você vai usar naquela aí pra achar o resultado. Mas enfim, a questão não é essa. A questão é, se eu tô numa questão do Enem, e, por exemplo, tem uma questão dessa de teorema de Pitágoras, ou qualquer outra, sei lá, de física, que no final dê um número com raiz, e essa raiz não seja exata, seja uma raiz muito quebrada. E na questão, eu não sei se cai questão da raiz, tipo, a resposta da raiz, ou se cai só a raiz. Mas como eu faria para descobrir qual é essa raiz? Então, olha só. O Enem, você não vai ver no Enem
uma questão que te exige saber quanto que vale, por exemplo, raiz de 3, raiz de 7, raiz de 5, raiz de 11. Você não precisa decorar esses valores, tá? Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é assim, geralmente no enunciado da questão vai estar lá o texto, né, falando todo o probleminha, um monte de blá blá blá. E aí no canto, no final, vai estar escrito assim, ó, dados. E no geralmente nesse dados Vai estar ali, né? vai estar aqui, ó. Vai estar assim, ó, por exemplo, use raiz de 3 igual a 1,42, por exemplo. E, sei lá, logaritmo, isso aqui aparece muito, ó, logaritmo de 3 igual a não sei o que aqui, entendeu? Use esses dois. E aí, provavelmente, e olha só, acontece o seguinte, ele pode colocar os dados, vários dados para você e você nem precisar usar todos eles, tá? Tem muita questão que o dado, ele tá lá simplesmente para te confundir, tá? O cara coloca os dados só para você falar assim, ixi, olha, essa questão aqui eu preciso usar a raiz de 3 em algum momento. E chega no final você não usa. Você fala, ah, mas e aí? Será que eu errei? Aí vem a dúvida na hora da prova, você não tem tempo de ficar conferindo, porque a prova é ali Você tem rápida. só 2 minutos para cada questão. Exatamente. Aí você vai fazer o quê? Ou você chuta no que você calculou, ou você chuta outra coisa, ou você, sei lá, entendeu? Então, Chuta o que você calculou. chuta o que calculou, pelo menos, né? Mas geralmente vem então assim. vai de Deus que dá certo. Eu fiz aqui, deu 56. Tem uma questão com 60 e uma com 70. Vou de 60, que é mais perto. Você faz aquele negócio da aproximação, né? Ai, gente, vocês são demais. Então tá, ó, vou fazer a letra B, porque é fácil mesmo, né? E a gente pula pra frente, tá? Então, olha só, a letra B, a gente tem, novamente, um triângulo retângulo, né? Porque o ângulo reto é bem esse aqui. Então, oposto a esse ângulo reto, a gente tem a nossa hipotenusa, que é o 5, tá? Que eu vou chamar de A. E aí, novamente, os outros dois lados, a gente coloca o nome que quiser. Então, eu vou colocar B e vou colocar C. Poderia ser o contrário, tá? E aí, de novo, vou fazer o mesmo processo. O nosso A, que é 5 ao quadrado, igual ao B, que é 3, tá? Então, B é igual a 3 ao quadrado, mais C ao quadrado. Pessoal, olha só, eu já vou, né, fazer essa conta agora mais rápido. Ó, já vou passar o C, né, deixar o C de um lado, passar o 3 para o outro lado e já vou subtrair, ó. Tá vendo? Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu pulei passo, né? Veja, eu poderia ter feito todo esse caminho aqui de novo, mas não precisa. Por quê? Porque eu já sei que no final eu vou subtrair um pelo outro e o C vai ficar com igual sozinho de um dos lados. Então, eu já coloco ele do lado que eu quero e já resolvo, tá? Estou pulando o passo. E aí, olha só, isso aqui é 25 menos 9, que é 16. Então, C ao quadrado é 16. Pessoal, qual número que eu elevo ao quadrado que dá 16? O 4. Essa é uma maneira de resolver. A outra maneira, novamente, é aplicar a raiz quadrada em ambos os lados. Aí eu posso cortar a raiz com quadrado? Posso. Por quê? Porque o C é um número positivo, tá? Se ele fosse negativo, não podia. E aí eu tenho, finalmente, né, que C é raiz de 16, que é 4. Beleza? E aí morreu, né? Então eu pulei passos aí. Claro, você pode fazer passo a passo, ou você pode ir pulando as coisas, né? Vai depender da sua facilidade. Tá bom? Então vamos para a questão contextualizada, tá? Era o que eu estava dizendo. O Enem provavelmente vai cair uma questão assim, com contexto, né? Então você tem que ler e interpretar. Não existe questão objetiva no sentido de você aplicar uma fórmula. Então, por isso que se você baseia o seu conhecimento em saber aplicar fórmulas, então você ainda não obteve o conhecimento. O seu conhecimento você precisa olhar para as questões e não se perguntar, qual é a fórmula que eu aplico? Mas sim, você olhar para uma questão e você saber como resolve essa questão usando o seu arsenal de conhecimento, né? Pode ser fórmula, pode ser um raciocínio dedutivo, um raciocínio lógico, e aí existem várias maneiras, né? Então, muitas vezes ficar naquela, qual é a fórmula,
simplesmente você vai ficar assim bananando ali na hora de ler uma questão. Ah, eu resolvo como esse negócio? É com Bhaskara, é com não sei o que. Não. Então, o conhecimento baseado em fórmula tem um grande problema, né? Vou passar esse aqui, olha só. Né? Uma rodovia cruza uma hidrovia, tá, pessoal? Hidrovia a gente pode considerar como sendo um rio, tá? O rio Amazonas, por exemplo, é uma hidrovia. Por que ele é uma hidrovia, né? Porque ele cruza boa parte do estado, né? E, obviamente, né, ele é muito largo, muito fundo, né? Então você consegue, além de barcos pequenos e médios, você consegue balsas grandes o suficiente, né? Que carregam carro, caminhão, essas coisas. E a gente chama isso de uma hidrovia, tá? Então, uma hidrovia é nada mais do que um rio que seja grande o suficiente para carregar, para passar barcos e, enfim. Bom, então eles se cruzam, né? Então uma rodovia cruza uma hidrovia perpendicularmente, tá, pessoal? Essa palavra, esse palavrão gigantesco aqui, está dizendo que, né, no cruzamento, né, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, então um cruzamento perpendicular, tá? Essa palavra perpendicular é isso, cruzamento de 90 graus. Existem duas palavras que a gente vê muito, que é perpendicular e paralelo, né? Então, paralela, se fosse assim, um do lado do outro, enquanto o perpendicular é um cruzamento mesmo, né? Uma cruz, e faz um ângulo de 90, tá? Muito bem. Então eles se cruzam por meio de uma ponte. Ou seja, pessoal, olha só, vocês têm que começar a imaginar a coisa, né? Então imagina que a gente tem aqui uma rodovia, tá certo? E, sei lá, no meio dessa rodovia aqui, vou dizer que é nesse pedaço aqui, ó, a gente tem uma ponte. Geralmente o cantinho da ponte é um pouco diferente, né? Então eu vou botar mais grosso aqui esse cantinho, tá? Sei lá, vou pintar aqui e dizer que essa aqui é a ponte, tá bom? Então a gente tem um cruzamento entre a rodovia e a hidrovia, tá? Imagine que a hidrovia é esse rizinho aqui, tá? Passando aqui embaixo. E aí o ângulo aqui é de 90. Claro, o desenho aqui ele tá feito nas coxas, né? Mas não significa que vocês não vão conseguir resolver por causa do desenho. O desenho é só uma maneira de explicar. Bom, e aí vem os dados, né? No mesmo instante em que um carro cruza a ponte a uma velocidade constante de 100 km por hora, uma barcaça, né, passa sobre a ponte a 60 km por hora. Tá? Então, o carro ele vai estar passando aqui sobre a rodovia, enquanto o barco estará passando aqui, né, sobre a hidrovia. Tá bom? E aí, cada um tem a sua velocidade. Tá? E aí veja, né? No instante em que um carro cruza a ponte, né, o rio, a barcaça, passa sob a ponte, ou seja, passa embaixo da ponte, tá? Então a gente tem ali um cruzamento onde um está em cima do outro, tá, pessoal? Eu não vou desenhar um em cima do outro aqui porque não dá, mas imagine que o carro vai estar na ponte enquanto o barco vai estar no rio, né? Um em cima do outro, tá? E aí vem a informação. Após 15 minutos, né, qual será a distância aproximada entre o automóvel e a barcaça, supondo que ambos estejam no mesmo plano horizontal, tá? Por que está dizendo isso, essa questão de supondo? Porque, veja, se a gente está com uma ponte passando embaixo e uma avenida em cima, né, existe uma distância que é justamente a distância entre a ponte e o rio, né? Existe uma altura, tá certo? Né? A ponte está muito mais alta do que o nível da água, né? Se a gente fosse medir a distância dos dois, pensando aí de maneira tridimensional, né, passando uma linha reta entre o carro e a barcaça, a gente estaria fazendo uma medição em 3D. E vocês não sabem fazer isso, né? Não é um conteúdo do ensino médio fazer uma medição num plano de 3 dimensões, né? Onde existe altura, largura e profundidade, né? No nosso caso aqui, ele pede para que você considere que os dois estejam no mesmo plano, né? Então deixa eu fazer outro desenho aqui. Talvez aqui não, porque não tem outra folha, né? Deixa eu pegar uma folha aqui, só um minuto, gente. Opções da página. Deixa eu duplicar isso aqui. Tá. Tá, vou
Vou fazer o desenho bem aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, pessoal, que esse desenho feio aqui, né, onde a gente desenhou a avenida e o rio, a gente vai agora simplesmente retratar por duas linhas retas, tá? Deixa eu fazer duas linhas retas descentes aqui. Fazendo o canto aqui, olha só. Uma linha reta aqui. Uma linha reta aqui, tá? Talvez não tão reta, mas tá aí. E aí, pessoal, existe um ponto, né, de encontro, né, que é o cruzamento entre o carro e a barca, onde cada um estaria numa altura. Mas ele pede para a gente considerar que os dois estejam no mesmo plano, os dois estejam na mesma altura, tá? Como se literalmente eles estivessem se encontrando, tá? E aí, cada um anda numa direção, né? Então, um tem uma velocidade, outro, né, outra velocidade, e cada um vai andar em uma direção. Veja, quando eu olhar, né, 15 minutos depois, né, do cruzamento deles, cada um vai estar a uma distância. Inclusive a barca vai estar mais próxima aqui, tá? Porque ela está mais lenta. E aí, pessoal, né, a gente tem uma posição inicial, que seria o encontro, e a posição final da barca e a posição final do carro. Veja, se eu ligar esses três pontos, né, o que eu vou obter, né, nesse processo? Vou obter um triângulo retângulo, né? Então veja, esse ângulo aqui é reto? Sim. Por quê? Porque é uma das informações, né? A gente tem um cruzamento perpendicular, tá? Então esse ângulo aqui, pessoal, é reto. Para a gente saber a distância entre o carro e o barco, né, a barcaça, a gente precisa calcular o quê? Isso, né? Essa é a distância em linha reta entre um e outro. Então, para a gente saber essa distância, né, a gente precisa aplicar um teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa, né, que seria justamente o lado oposto ao ângulo. Para que a gente consiga, né, calcular essa hipotenusa, a gente precisa do quê? Dos catetos. Então, a gente precisa calcular esse cateto e esse cateto primeiro. Então, veja, ó, vou chamar aqui de B, aqui de C, e eu vou precisar, né, encontrar o valor de A usando o teorema de Pitágoras. Então, pessoal, veja, o teorema de Pitágoras, ele é a última parte do cálculo, né? Então, é assim que as questões aparecem no Enem, em provas, enfim. Primeiro, você vai analisar o texto, aí você vai ver o que precisa, né, ser calculado, e vai ver quais são os meios que você precisa pegar para calcular, né? Felipe, eu vou recapitular, tá? E Isadora, ela está sendo gravada, tá? Eu gravo pelo meu computador, não se preocupe, tá? Eu vou colocar lá no Moodle, assim que terminar. Vamos lá, vamos de novo. Olha só. A gente tem, deixa eu apagar isso aqui. A gente tem uma rodovia aqui, tá? Uma rodovia. E a gente tem uma ponte, tá? Eu vou fazer a ponte bem aqui, ó. Então essa ponte aqui passa sobre um rio, tá? Que a gente vai chamar de uma hidrovia, tá? Uma hidrovia é um rio que passa coisas dentro, tá? Barcos e coisa nada, tá? Então a gente tem um rio aqui, ó, que passa embaixo, tá, pessoal? Então a ponte passa em cima e o rio embaixo, né? Não teria como ser o contrário. Bom, o que o exercício está dizendo é que existe exatamente um carro passando na ponte a 100 km por hora. É isso que está escrito aqui, ó. Um carro cruza a ponte a uma velocidade de 100 por hora. E ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo momento, naquele segundo, passa um barco. O barco passa onde, pessoal? Passa embaixo, tá? O barco passa embaixo. Então, o barco está aqui embaixo da ponte. No mesmo momento que o carro passa, o barco passa. O barco, pessoal, ele passa a que velocidade? 60 km por hora. Cada um segue seu destino, tá? Um passa em cima, o outro passa embaixo. O que o exercício quer? Calcule a distância aproximada entre o automóvel e a barcaça. Calcula a distância entre o carro e o barco, né? Em que momento que ele quer que você calcule a distância? Após 15 minutos do encontro, pessoal. Então, os dois se encontraram, cada um uma direção. 15 minutos depois, o carro, sei lá, vai estar aqui na frente
e o barco vai estar aqui na frente. Ele quer descobrir a distância entre um e outro. Qual é essa distância? Né? Em linha reta, pessoal. Ninguém mede distância em torto, né? Em linha reta. Então, imagine que eu estou calculando essa distância. Pessoal, existe uma última informação no texto, né? Ele coloca aqui, ó, supondo que ambos estejam no mesmo plano horizontal. Pessoal, horizontal, né, é assim, né? Nesse sentido. Enquanto vertical é cima, baixo, horizontal é frente e trás, tá? Ou se não, esquerda, direita, tanto faz. E o vertical é cima, baixo. O que seria o plano horizontal? É um plano, pessoal, um plano mesmo. Pensa numa folha, tá? Quando eu falo plano, o que é plano? Pensa numa uma folha de caderno. É um plano, tá? É um plano horizontal. Se você colocar ele, né, no sentido horizontal aqui, é um plano horizontal. Por que ele está dizendo isso? Porque o barco e o carro estão em planos diferentes. Enquanto o carro anda na estrada, o barco anda no rio. E um é mais alto que o outro. O rio é mais baixo, enquanto a estrada é mais alta. Então eles pediram, né, a questão pede para você considerar que os dois estivessem na mesma altura, tá? Depois de 15 minutos, tá? Imagine que os dois, né, quando chegarem nesse momento, eles estejam na mesma altura, ou seja, o carro e o barco, né, estejam na mesma altura da estrada e do rio, tá? Não um mais alto do que o outro, tá? E aí a gente vai fazer um desenho. O desenho é esse, né? Qual é o desenho? Imagina, o rio agora é essa seta aqui, pessoal. Essa seta é meu rio. Enquanto essa outra seta é minha estrada, tá? O que o exercício diz é que eles se encontraram nesse cruzamento do rio com a estrada, ou seja, na ponte mesmo. Se encontraram naquele ponto específico. E aí eles andaram 15 minutos, cada um com sua velocidade. E o exercício quer a distância entre um e outro. Ó. O barco é esse aqui. Então, o barco e o carro. Então, qual a distância do barco e o carro? É uma linha reta. Quando eu fiz a ligação, né, entre o barco e o carro, eu acabei construindo um triângulo. Ó. Então, veja, a gente tem um triângulo retângulo. Por que é retângulo? Porque esse ângulo aqui é reto. Por que esse ângulo é reto? Esse ângulo é reto porque o exercício diz que a ponte e a hidrovia, né, se cruzam perpendicularmente, né, fazem um ângulo reto, tá? Então, pessoal, a gente tem um triângulo. Se eu fizer um triângulo maior, sei lá, tá pequeno esse triângulo, senhor. Se eu fizer um triângulo maior, tanto faz, né? Eu ainda vou ter o mesmo problema aqui, ó. Eu ainda vou ter aqui um ângulo reto, a posição do barco, a posição do carro e ainda preciso descobrir quanto vale essa hipotenusa. Como que eu faço isso? Preciso descobrir quanto vale cada um dos catetos, pessoal. Eu tenho 2 catetos para descobrir, para depois, aí sim, eu descobrir quanto mede a hipotenusa. Então, primeiro, calcular os catetos, depois descobrir quanto vale a hipotenusa, tá? Então, a gente precisa descobrir isso. Quanto vale cada cateto? Então, primeiro, quanto mede o cateto C? Como a gente faz para descobrir isso, pessoal? Vamos voltar aqui na questão e ver quais são os dados. Veja, né? Para descobrir o cateto C é onde, né, é o quanto, né, o barco percorreu em 15 minutos, o quanto ele andou a partir da ponte, né, o quanto ele andou em 15 minutos. Pessoal, como que eu sei a distância que ele percorreu? Eu preciso saber a velocidade em que ele estava. Pessoal, se ele está andando 60 km por hora em 15 minutos, quantos quilômetros que ele vai andar? E aí, né, vai aquela famosa, né, conhecida regra de 3, para não ter que usar a fórmula, tá, gente? A gente pode usar uma fórmula de física qualquer aí que resolva isso, mas não precisa. Pode ser com regra de 3. Você sabe, olha só, você sabe que em uma hora, né, o seu barco terá andado 60 km. Por isso que a velocidade dele é 60 km por hora. E a pergunta é, quanto ele vai andar em 15 minutos? Que é menos de uma hora, né, obviamente.
Então, quantos quilômetros ele percorrerá em 15 minutos? A pergunta vem, eu posso aplicar essa regra de 3 agora? Do jeito que está aqui, eu posso fazer ela, do jeito que ela está montada? Não. Por quê? Porque uma das unidades está em hora, a outra unidade está em minutos, né? Está em minutos. Então, se eu fizer a regra de 3 com unidades diferentes, no final eu vou encontrar uma resposta errada. Então, primeiro eu preciso transformar ou os 15 minutos em hora, ou a hora em minutos. E aí você escolhe aí, tá? Eu vou transformar uma hora em minutos, que é mais fácil. Uma hora é quantos minutos? 60 minutos. Olha só, tô no Enem, tô com pressa, vou fazer essa conta desse tamanho? Não. Se estivesse no Enem, fazendo a conta com pressa, primeira coisa que eu teria notado, ó, 60 minutos, 60 quilômetros, ou seja, 1 quilômetro por minuto. Se eu estou calculando de 15 minutos, então obviamente vai ter andado 15 quilômetros. Papum, sem fazer a conta eu já descobriria, né? Agora a gente vai fazer aqui, né, por questão didática. Então vamos multiplicar cruzado, e detalhe, eu vou cortar as unidades de medida, né? Não vou carregar essas unidades, então eu vou cortar quilômetro com quilômetro, minuto com minuto. Não vou ficar carregando isso na hora de fazer a conta. E aí eu tenho o seguinte, vou passar para preto aqui. Então, 60 vezes x, 60x. E 15 vezes 60, eu vou escrever 15 vezes 60 mesmo, né? Eu poderia multiplicar o 15 por 60, poderia, mas eu não vou fazer, porque eu vou fazer conta à toa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu posso cortar os 60 em ambos os lados. Pronto, x é igual a 15. 15 o quê? 15 quilômetros, tá? Ou seja, em 15 minutos o barco vai ter andado 15 quilômetros. Ou seja, quanto que mede C? C mede 15. Tá certo? Pronto, resolvi um dos lados, um dos catetos. Falta o outro cateto. Vou fazer a mesma continha. Agora o outro cateto eu chamei de B. Ou seja, a distância que o carro percorre em 15 minutos. Qual é a velocidade do carro? A velocidade do carro é de 100 km por hora. Então, novamente, regra de 3. Eu faço 1 hora, ele andou 100 km. Em 15 minutos, o quanto o carro terá andado? X quilômetros. Né? E aí, de novo, eu posso fazer a conta com horas? Não, preciso transformar em minutos. Então, essa 1 hora aqui vai virar 60 minutos. Tá? 60 minutos. E aí, agora é só multiplicar cruzado. Então, multipliquei o 60 vezes o x, o 15 vezes o 100. Né? E o que eu obtive? Vou passar a conta aqui para cima, tá? Então, olha só, 15 vezes 100, né? Como é que eu faço essa conta? É só repetir os zeros, tá, pessoal? Eu coloco o 15 e repito os zeros, tá? Então, me deu 1.500. Então, 1.500 igual a 60 vezes x, 60x. Ó, vem os macetes, né? Por que eu faço isso? Porque vocês precisam pegar essa agilidade na hora de fazer uma conta, fazer uma prova, como o Enem. Vocês precisam pular passos, né? Fazer a conta rápida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é cortar um zero de cada lado. Por que eu posso fazer isso? Justamente porque eu tenho, né, multiplicação de um lado e um número fixo do outro. Então, eu posso cortar esses zeros aí. E aí eu vou virar essa conta. Olha só, ficou 6x igual a 150. Então, pessoal, eu preciso saber o valor do x. É só passar o 6 dividindo. Né? Ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x agora é 150 dividido por 6. Professor, estou na prova, não sei fazer essa conta rápida. Como que eu faço? Ignora o zero. Foca no 15. 15 dividido por 6 é quanto? Ah, vamos lá, calma aí. Olha só, se eu pegar 6 e 6 dá 12. Ou seja, é mais do que 2 e menos do que 3. Por quê? Porque 6, 6 e 6 passa de 15, né? Dá 18. Então, o 2, né? Ele seria, se eu estivesse fazendo a conta assim, né? 15 para 6, aqui já seria 2. Né? Então, se eu multiplicar aqui 6 vezes 2, 12, me sobra o quê? 3. Opa!
que sobra 3. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu posso colocar um 0. Ou seja, quanto que eu multiplico 6 para dar 30? 5, né? Ou seja, 2,5 é 15 por 6. Porém, eu não estou dividindo 15 por 6, estou dividindo 150 por 6. Então, no lugar de dar 2,5, né, vai dar 25. Beleza? Ah, eu não entendi essa conta. Não tem problema. Pessoal, faz direto. Pega 150 e divide por 6 direto. Tá? No lugar aqui de colocar o 2, né, você coloca, sei lá, você coloca 20, dá 120, enfim. Aí você faz a conta. Beleza? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Não, é isso mesmo. Então, o x, pessoal, é 25 o quê, né? 25 km. Então, eu acabei de descobrir a distância que o carro percorreu em 15 minutos. Ele percorreu 25 km. E aí, né, o nosso B agora vale 25. Olha só, gente. A minha interpretação, né, me deu a capacidade de descobrir quanto vale o C e quanto que vale, né, o B. Em outras palavras, para que eu termine a conta agora, basta que eu aplique o teorema de Pitágoras, que é a parte mais fácil da conta. Por que é a parte mais fácil? Porque agora eu estou com um triângulo que tem essa carinha aqui, olha só. Vou fazer um desenho aqui. Vou apagar aqui, ficou ruim. Aí, melhorou. Olha só. Né? Um cateto mede 15, o outro mede 25 e o outro mede A. Pronto. Aplicou o teorema de Pitágoras e respondeu a questão. Tá? Simplesmente fazer a conta. Não vou fazer porque é fácil, tá? Vocês façam aí. E é isso, pessoal. Então, questões, de novo, né? Questões com contexto para aplicar o teorema de Pitágoras. Veja, o teorema de Pitágoras foi o final da questão. Então, a gente teve que percorrer um caminho para chegar nesse final. E para chegar nesse final, a gente teve que aplicar um conhecimento aí com regra de 3. Poderia ter usado alguma fórmula de física? Poderia. Por que eu não quis fazer? Porque vocês iam ficar, professor, física é muito difícil, eu não sei física. Não precisa saber física. Regra de 3 resolveu. Regra de 3 resolve quase tudo, gente. Regra de 3 é uma beleza. Só aplicar, sucesso. Beleza? Pessoal, agora